Então, gente, boa noite. Hoje a gente vai continuar o nosso assunto de cálculo estequiométrico, só que resolvendo alguns exercícios, né, de uma forma mais prática. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, eu vou continuar aqui na minha apresentação. Vocês podem ir colocando as perguntas no chat, tá? Ou esperar a hora que eu fizer uma pausa, vocês também podem abrir o áudio e perguntar. A gente está com um número reduzido de alunos, então eu acho que não tem problema não, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode abrir o áudio e me chamar, ok? Então, a gente está aqui, né, nesse grupo de estudos nosso, estudando um pouquinho mais de cálculo estequiométrico. Eu vou resolver aí com vocês os exercícios número 4, 8, 9 e 15 da lista que eu já deixei com vocês, né? Então, o número 4 fala assim: a concentração máxima permitida de cloreto de vinila, C2H3Cl, na atmosfera, próxima de uma indústria química, é de 2,0 vezes 10 a menos 6 gramas por litro. Essa questão, né, gente, fala, então, de um composto aí que é tóxico e que ele é produzido numa indústria. E aos arredores dessa indústria, né, existe o controle ali da qualidade do ar que está ao redor dessa indústria. Porque o cloreto de vinila é um gás, né, e é muito volátil e pode se dispersar no ambiente. Então, essa indústria ela tem que monitorar ali qual é a concentração desse cloreto de vinila na atmosfera. Então, a gente tem que essa concentração, a máxima permitida pela legislação, é de 2 vezes 10 a menos 6 gramas por litro de ar, né? E aí a pergunta é, qual a quantidade de matéria de cloreto de vinila em cada litro essa concentração representa? Primeira pergunta, quantas moléculas por litro, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, quantidade de matéria é o número de mols. Então, a gente já tem a quantidade do cloreto de vinila em massa. A gente vai ter que passar essa quantidade em massa para mol. E para fazer isso, a gente precisa calcular a massa molecular do cloreto de vinila. E a gente vai precisar, então, da fórmula do cloreto de vinila, que já está aqui, que o exercício deu, né? E para calcular a massa molecular do cloreto de vinila, a gente vai precisar consultar a tabela periódica. Então, se eu olhar a minha tabela periódica aí, eu vou ter que olhar aqui o átomo de carbono para saber qual é a massa dele. Então, na minha tabela periódica, lá no átomo de carbono, eu encontro dois números, tá vendo? O 6 e o 12. O número 6 é o número atômico, que é igual ao número de prótons, e a gente também chama ele de Z, representa, né, como Z. Indica a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo desse átomo de carbono. E esse 12 aqui, tá, é a minha massa atômica. A massa atômica é a média ponderada de todos os isótopos que existem desse elemento. Observe que é um número com vírgula, tá vendo? Esse é um número, né, decimal. Esse número decimal vem, né, dessa média ponderada que a gente faz nos isótopos. O que são esses isótopos, né? São átomos daquele elemento que tem número de massa diferente. Número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Observe que o número de massa deveria ser um número inteiro, não decimal. Porque eu não tenho meio próton e meio nêutron no núcleo, né? Ou 0,3 prótons. Eu tenho um próton ou 0 prótons, ou 2 prótons. Eu não tenho um próton, 6 no núcleo, né? Ou eu tenho um próton ou eu tenho um nêutron. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, né, esses conceitos, imagine que esse, então, é o átomo de carbono. E esse seria o átomo de carbono 12. Que quer dizer o quê? Que ele tem 6 prótons no núcleo, e esses 6 nêutrons no núcleo. Os prótons que ele tem no núcleo, que eu representei aqui em laranja, né, é o que caracteriza um elemento químico, tá? Então, o carbono só é carbono porque ele tem 6 prótons no
núcleo. Se ele tiver 7, ele não é mais o átomo de carbono, ele é o átomo de nitrogênio. Se eu voltar aqui na minha tabela, ó, observe aqui que o elemento com 7 prótons é o nitrogênio. E se ele tiver um próton a menos, ele não é mais carbono também, ele é o boro. Agora, o número de nêutrons, ele pode variar em um mesmo átomo, que aí dá origem ao que a gente chama de isótopos. Então, o carbono, por exemplo, na natureza, existe o átomo de carbono 12, que ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Então, a sua massa, né, o seu número de massa é 12. Lembrando que ele ainda tem 6 elétrons aqui, né, na eletrosfera. Só que eu não estou representando os elétrons. Porque os elétrons, ele tem massa desprezível, tá bom? Então, no cálculo da massa de um átomo, só nos interessa, né, só importa a quantidade de prótons e de nêutrons. Então, eu posso ter um átomo de carbono com um nêutron a mais no núcleo. E aí eu passo a ter o átomo de carbono 13, que é um isótopo do átomo de carbono. Existe ainda na natureza o átomo de carbono com mais um nêutron no núcleo. E aí eu passo a ter o átomo de carbono 14, né? Ou o isótopo de carbono 14. Então, gente, os diferentes números de nêutrons que eu posso ter no núcleo de um átomo é que vai dar origem a esses isótopos. E uma média ponderada desses isótopos que dá origem à massa atômica, que é essa massa que está aqui na nossa tabela periódica, tá? Os alunos erram muito na hora de calcular a massa molecular, que ao invés de usar a massa, eles usam o número de prótons. Observe que a massa é sempre maior, é sempre um número maior. Por quê? Porque a massa, ela é a soma, né, de prótons e de nêutrons. Enquanto o número de prótons é só o número de prótons. Essa correlação só não vale para o hidrogênio. Porque o hidrogênio, ele só tem um próton no núcleo, ele não tem nêutron, né? Então, a massa atômica dele aí, ó, é mais próxima de 1. Na maioria dos cálculos, tá, gente, a gente arredonda esse número atômico. Por exemplo, para o carbono aqui é 12,011. A gente pode usar 12 e não vai ter tanta interferência assim nos nossos cálculos, tá? Pelo menos agora, no início, a gente pode usar arredondado. O único que a gente não costuma arredondar é o átomo de cloro. A gente sempre deixa, na verdade a gente arredonda também, né? Mas usa o 5 aqui depois da vírgula. Então, com esses valores, eu calculo a massa molecular de qualquer fórmula que eu tenho. Então, para o carbono, a massa dele é 12, tá aqui, e são 2 átomos de carbono. Então, eu vou ter que multiplicar por 12, por 2, né? Seria 12 mais 12, porque são 2 átomos de carbono nessa molécula. O hidrogênio é 1. Como são 3 átomos de hidrogênio, eu vou multiplicar por 3. E do cloro é 35,5. Como só tem um átomo de cloro, né, eu não preciso multiplicar, ou multiplicaria por 1. Fazendo a multiplicação e a soma, eu obtenho, então, que a massa molecular do cloreto de vinila é 62,5 gramas por mol. E aí a nossa unidade já é sempre essa, tá? Na massa molecular, gramas por mol. Por causa da própria definição, tá? De números de mols, que é 6 vezes 10 a 23 unidades. Tá? Então, a massa molar sempre vai ser dada em gramas por mol. Então, uma vez que eu calculei a massa molar, e eu sei que a concentração é de 2 vezes 10 a menos 6 gramas, né? Eu tenho que transformar essa quantidade em grama para mol. Observe que essa concentração já é dada em litro, né? E é exatamente o que a pergunta fala, em cada litro dessa reação, dessa concentração, né? Então, essa unidade aqui quer dizer o quê? Eu tenho 2 vezes 10 a menos 6 gramas em 1
litro. Então, é só eu transformar essa quantidade em grama agora para mol. Como que eu faço isso? Toda vez que eu quero transformar massa para quantidade de matéria, que é o mol, eu uso a fórmula molecular. Qual relação que a fórmula molecular me dá? Exatamente das unidades aqui. 62,5 gramas equivalem, né, estão presentes, né, correspondem a 1 mol dessa substância, do cloreto de vinila. 2 vezes 10 a menos 6 gramas vão corresponder a X mols. Então, eu sempre vou montar essa regra de 3, partindo da massa molecular, né, que esse valor da massa molecular vai estar sempre para 1 mol. Multiplicando cruzado, então, eu vou ter 62,5 gramas vezes X vai ser igual a 2,0 vezes 10 a menos 6 vezes 1. Tá vendo a multiplicação cruzada aqui, né? Eu multiplico esse vezes esse, igual esse vezes esse. Então, resolvendo aí a conta, né? Aqui vai ser uma multiplicação simples. Eu vou aqui estar multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo para isolar o X. Observem que a unidade de grama, ela se anula aqui, né? Eu vou ficar grama dividido por grama. Logo, como esperado, meu X já sai em mol, que é o que eu quero achar. Então, a minha resposta é que a quantidade de matéria de cloreto de vinila em cada litro é de 3,2 vezes 10 a menos 8 mol. Então, a gente já respondeu a primeira pergunta. Então, agora a gente pode passar a responder a segunda pergunta, que é quantas moléculas, né, estão presentes aí nessa quantidade. E para resolver isso, né, a gente usa o que a gente chama de número de Avogadro, que nada mais é do que a definição de mol, aonde que 1 mol equivale, né, a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Muitos professores usam somente 6 aqui. A gente também pode aproximar, ou não. Tudo depende, né, do quanto essas aproximações vão influenciar ou não no meu resultado final, tá? Então, aqui a gente pode estar usando 6 ou 6,02. Nesse momento, na nossa disciplina, eu aceito das duas formas, tá? Então, eu sei que em 1 mol, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. O número de Avogadro, gente, é esse aqui, que é a definição de mol, que 1 mol é a mesma coisa que 6 vezes 10 a 23 unidades, né? Assim como uma dúzia é 12, uma centena é 100. 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23. Então, na minha resposta da primeira pergunta, né, eu vi que eu tenho 3,2 vezes 10 a menos 8 mols, né, dessa substância, do cloreto de vinila. Logo, isso corresponde a X moléculas. Resolvendo, então, né, a minha regra de 3, eu vou ficar com 1 mol vezes X moléculas vai ser igual a 3,2 vezes 10 a menos 8 mols vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Resolvendo aí, isolando X, eu vou ter que multiplicar, né, esse número por esse, e aí aqui eu vou fazer uma pausa. E vou colocar para vocês a calculadora científica do meu computador, para a gente fazer essa conta juntos, tá? Cada calculadora científica funciona mais ou menos de um jeito, tá? Vou fazer aqui com a do computador, mas as funções são as mesmas, a gente só tem que achar elas na calculadora. Então, como que eu vou fazer essa conta? São 2 números com notação científica.
Então, observe só, vai ser 3,2 vezes 10 a menos 8. Na calculadora, quando tem notação científica dessa forma, a gente usa a função expoente. Então, eu vou clicar aqui em expoente. Tá vendo que já apareceu aqui, ó, um ezinho mais 0, tá? Como o nosso expoente aqui é negativo, eu vou vir aqui, ó, tá vendo nesse mais, menos? Vou clicar aqui e ele vai trocar o sinal do expoente. O nosso expoente é qual? 8, tá? Então, esse número aqui, ó, 3,2 vezes 10 a menos 8, é a mesma coisa que eu digitei aqui. 3,2 expoente a menos 8. Vou multiplicar vezes... Olha, a calculadora já converteu aqui direto para o número decimal, tá? Tem como a gente colocar no automático, para ela deixar só como notação científica. Mas deixa assim por enquanto, para a gente observar a grandeza desses números, tá? Então, eu vou multiplicar por quanto? Por 6,02 expoente, que é o meu vezes 10. Observe que agora o meu expoente é positivo, então eu posso deixar o mais aqui. E qual é o meu expoente? 23. Vou dar um igual, então eu tenho meu valor é exatamente esse número aí enorme com todos os zeros. Tá? Se eu quiser passar ele para notação científica, observe que essa calculadora minha aqui também, ela é uma calculadora americana, o ponto não é o contrário. No português, o que a gente faz? A gente usa o ponto para dividir o número de 3 em 3, né, de milhar em milhar, e usa a vírgula para indicar a casa decimal. No inglês é o contrário, tá? Então, esse número aqui, ele não é 19, alguma coisa. Na verdade, ele é... Aqui é 1000, aqui é milhão, aqui é bilhão, aqui é trilhão. Não sei o que é aqui. Então, aqui seria nossa, nem sei falar esse número. Então, seria 19.964 trilhões, né? Seria algo dessa forma, né? Da ordem aí de bitrilhões. Então, se a gente quiser escrever esse número em notação científica, como que a gente faz? É como se a gente fosse andando com a nossa vírgula aqui do português até chegar no 1 aqui, no primeiro algarismo aqui desse número. Então, né, se eu for escrever em notação científica esse número, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, esse número, eu aproximei ele aqui no meu resultado, ó, é 1,93 vezes 10 a 16 moléculas. Entenderam? Agora, eu poderia escrever todo esse número aqui? Poderia, também tá certo. Não deve estar errado, né? Mas se a gente for levar em consideração as nossas regras lá de algarismos significativos e de como expressar o nosso resultado final, né, a gente vai observar, na verdade, a gente ainda teria que arredondar mais uma vez aqui, ó, porque um dos nossos dados só tem 2 algarismos significativos, tá? O outro seria a nossa massa molar, que tem 3. Então, a resposta certíssima, né, seria 1,9 vezes 10 a 16 moléculas, considerando as regrinhas aí de arredondamento. Mas aqui já é um número mais fácil da gente ler, da gente ver e entender, do que aquele número enorme, cheio de zeros, né? Então, aí a gente matou, né, a questão 4, resolveu a questão 4. A questão 8. Fala assim, o ácido fluorídrico, HF, aquoso, não pode ser estocado em garrafas de vidro, porque os compostos chamados silicatos presentes no vidro são atacados pelo HF, ácido fluorídrico. O silicato de sódio, por exemplo, que é o Na2SiO3 sólido, reage com a reação a seguir. Então, gente, o ácido fluorídrico, na verdade, ele é o único ácido que corrói o vidro, né? E no laboratório ele é estocado, então, em recipientes de plástico.
Diferente dos outros ácidos, por exemplo, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, que não podem ser colocados em recipiente de plástico, né? Mas sim de vidro. Então, isso é uma informação muito importante, né? O silicato de sódio sólido reage com 8 mols. Vou fazer a leitura todinha aqui da equação, né? 1 mol do silicato de sódio sólido reage com 8 mols de ácido fluorídrico aquoso para formar esse sal, né, de fluoreto também aquoso, 1 mol dele, 2 mols de fluoreto de sódio aquoso na água, que também é formada aí na reação. E aí a pergunta é, na letra A, qual a quantidade de matéria, de HF aquoso, necessária para reagir com 0,3 mols do silicato de sódio sólido? Então, aqui, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se a equação está balanceada. E como a gente já vê os coeficientes estequiométricos aqui, né, certinhos, ela está, sim, balanceada. Então, o que está perguntando? É a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols de HF, que eu vou precisar para reagir com o silicato de sódio. Então, eu vou ter que relacionar, né, essas duas substâncias. E eu sei, pela lei de Proust, que elas reagem sempre na mesma proporção. Então, a gente vai fazer o quê? Observar os coeficientes estequiométricos. Então, o que eu tenho? Quando não tem coeficiente estequiométrico nenhum, quer dizer que ele é 1. Então, eu tenho 1 mol de Na2SiO3 reagindo com 8 mols de HF. Então, essa é a minha proporção, que eles sempre vão reagir, que é dado pelo coeficiente estequiométrico. Se o exercício quer saber, né, se eu vou colocar para reagir 0,3 mols de Na2SiO3, eu vou ter que reagir X mols de HF. Como essa proporção é constante, né, eu posso determinar isso também por essa regra de 3. Multiplico o cruzado, 1 mol vezes X mols e 0,3 mols vezes 8. Resolvendo, então, para X, a gente tem a resposta de 2,4 mols de ácido fluorídrico, que já é a nossa resposta da letra A. Agora, então, a gente pode seguir para a letra B. A letra B pergunta, né, quantas gramas de NaF, que é o fluoreto de sódio, são formados quando eu reajo 0,5 mols de HF, de ácido fluorídrico, com o excesso, né, do silicato de sódio. Esse excesso de silicato de sódio, a gente não precisa se preocupar com ele. Ele só está aqui na pergunta para falar o quê? Que eu tenho quantidade suficiente de silicato de sódio para reagir com todo 0,5 mols de ácido fluorídrico. Então, eu sei que toda essa quantidade de ácido fluorídrico vai ser transformada em fluoreto de sódio. Então, novamente, eu tenho que observar os coeficientes estequiométricos, que me dão a proporção em que um reage e outro é formado. Já que aqui, nesse caso, eu vou relacionar um reagente com um produto. Mas isso não vai interferir no meu cálculo. Eu vou montar a regra de 3 da mesma forma. Eu vou ter o quê? Que 8 mols de ácido fluorídrico, HF, né, formam 2 mols do sal fluoreto de sódio, NaF. Se eu estou usando 0,5 mol de HF, eu vou produzir X mols de NaF. Novamente, eu vou multiplicar cruzado, então eu vou ter 8x vai ser igual a 0,5 vezes 2. Resolvendo para x, eu vou ter que x é igual a 0,25 mols de NaF. Essa vai ser a quantidade
de NAF formada. Mas observe que ele está perguntando a quantidade em gramas de NAF. E através dos coeficientes estequiométricos, o que eu achei foi a quantidade em mol. Então, eu tenho que transformar ainda essa quantidade em mol para grama. Para fazer isso, eu preciso calcular a massa molecular do NAF. Vou consultar a tabela e vou olhar aqui a massa do sódio, eu vou aproximar para 23, e a massa do flúor, eu vou aproximar para 19, tá? Então, a massa molar, eu vou calcular, vai ser igual a 42 gramas por mol. Através dessa massa molecular, eu posso montar a seguinte relação, ou a seguinte regra de 3. 42 gramas equivalem a 1 mol, X gramas vão equivaler a 0,125 mols. X, então, vai ser igual a 5,25 gramas de NaF. Agora sim, eu tenho a minha resposta final, porque eu tenho a quantidade de NaF em gramas. Então, a gente vai para a letra C, nesse mesmo exercício, ainda com essa mesma reação aí do silicato de sódio com ácido fluorídrico. A letra C pergunta, quantos gramas de silicato de sódio pode reagir com 0,8 mols de HF? É o mesmo raciocínio. Agora, eu estou comparando os dois reagentes, né? Eu já sei, né? As proporções aqui em 1 mol, é de 1 mol do silicato de sódio para 8 do ácido fluorídrico. Então, a minha estratégia, né, é ter as proporções em mol. Eu acho, né, essa quantidade em mol, depois transformo em massa com a massa molar. Igualzinho a gente fez na letra B. Então, eu vou ter aqui 1 mol de Na2SiO3 reage com 8 mols de HF. X mols de Na2SiO3, que é a quantidade que a gente quer achar, que está perguntando, vão reagir com 0,8 mols de HF. Multiplicando cruzado novamente, eu achei a minha quantidade em mol e eu vou ter que transformar ela para massa, né? Porque está pedindo em grama, utilizando a massa molecular. Então, eu vou lá na minha tabela periódica, né? E vou verificar que a massa do sódio é 23, são 2 átomos de sódio, então eu multiplico 23 por 2. Mais a massa do silício, que é 28, mais a massa do oxigênio, que é 16. Como são 3 átomos de oxigênio, eu multiplico 16 por 3. Eu vou chegar, então, que a massa molecular do silicato de sódio é 122 gramas por mol. Então, eu posso novamente montar a relação. 122 gramas equivalem a 1 mol, X gramas equivale a 0,1 mol do silicato de sódio, que é a quantidade em mol que eu tenho, né, do silicato de sódio, que reage com 0,8 mols de HF. Multiplicando cruzado, eu vou ter que X é igual a 12,2 gramas de silicato de sódio, que já é a minha resposta, né? Exatamente essa pergunta. Quantas gramas de silicato de sódio? Bom. Então, vamos lá. A número 9 fala assim. A combustão completa do octano, C8H18, componente da gasolina, ocorre como a seguir. Então, 2 moléculas de octano reagem com 25 moléculas de oxigênio e formam 16 moléculas de CO2, que é o gás carbônico, e 18 moléculas de água. Uma octano líquido reagem com 25 mols de oxigênio gasoso e produz
16 mols de CO2 gasoso mais 18 mols de H2O gasoso. Essa reação, gente, é uma reação chamada de reação de combustão, né? Até aqui o nome, combustão completa. Que é a reação que deve acontecer dentro dos motores aí dos veículos movidos a gasolina, né? O octano é um dos principais componentes da gasolina. A gasolina é uma mistura de vários hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são substâncias que só têm hidrogênio e carbono, como o próprio nome fala, né? Hidrocarbonetos, hidrogênio e carbono. Sendo que o principal deles aí, né, é o octano. Não sei se vocês já ouviram falar de octanagem da gasolina, né? A gasolina, ela tem sua qualidade medida por esse índice de octanagem. E mais ou menos, né, o que quer dizer esse índice? Quanto maior a quantidade de octano nessa gasolina, melhor ela é. Então, maior vai ser esse índice de octanagem, tá? Então, para calcular, por exemplo, né, a quantidade de gasolina e a quantidade de oxigênio que tem que entrar dentro desse motor para fazer a queima, né, com esse combustível, né, a gente tem que fazer esse tipo de cálculo. Então, aqui, né, só mostrando uma aplicação desse cálculo estequiométrico, né, em uma reação, por exemplo, quando a gente vai considerar aí, projetar um motor. A gente precisa saber qual vai ser a vazão de gás que vai entrar nesse motor para saber a quantidade de oxigênio que vai entrar ali para reagir com a gasolina ali presente. Lógico que o nosso cálculo aqui está bem simplificado, a gente não está levando em consideração, né, que a gasolina é uma mistura, que tem outros hidrocarbonetos ali, a gente está focando só em uma substância, né, a gente está considerando só a quantidade de oxigênio, mas se esse motor for sugar ar atmosférico, por exemplo, né, o oxigênio está em determinada porcentagem desse ar atmosférico, então a gente também tem que levar isso em consideração, tá? Mas aqui é só para mostrar a aplicação mesmo do cálculo estequiométrico. Na verdade, a gente usa o cálculo estequiométrico, assim, para muitas e muitas coisas, tá? E aí, gente, uma combustão completa é aquela que só tem como produto, né, CO2, gás carbônico e água. Então, vamos para a pergunta aqui do nosso exercício. A pergunta é, letra A, qual a quantidade de matéria, de O2, necessária para queimar 0,750 mols de octano? Então, a quantidade de matéria é o mol, então a gente quer saber o número de mols. A gente vai observar os coeficientes estequiométricos, eu sei que 2 mols de octano reagem com 25 mols de oxigênio, né? Então, tá aí. A minha pergunta, o meu dado, né, também está em mol. O que ele quer descobrir? Quanto de oxigênio em mol eu preciso para reagir com 0,750 mols do octano? Então, eu vou poder montar a seguinte regra de 3. 2 mols de octano, tirei isso da onde? Daqui, ó, do coeficiente estequiométrico. Reage com 25 mols de oxigênio. 0,750 mols de octano vão reagir com X mols de oxigênio. Resolvendo a regra de 3, eu vou ter esse vezes esse, né? 2x vai ser igual a esse vezes esse. 0,750 vezes 25. Resolvendo para x, eu vou achar a resposta de 9,375 mols de O2. Está perguntando em número de mols, já achei número de mols. Então, não preciso transformar para massa. Então, a gente já pode ir para a letra B, que pergunta: quantos gramas de O2 são necessários para queimar 5 gramas de octano? Observe que agora, né, o meu dado está em grama, a substância de massa conhecida está em grama, e o que ele quer saber também é a massa, que é em grama. E os meus coeficientes estequiométricos é dado em mol, ou número de moléculas. E aí, como a gente faz? Como fazer?
Existem duas formas, duas estratégias. Eu vou fazer a primeira com vocês, que é a mais longa, só que eu acho que é a mais fácil de entender, tá? E a estratégia 2 é a mais curta, porque eu acho um pouquinho mais difícil de entender. Então, vamos lá. Estratégia 1 é descobrir quanto esses 5 gramas equivalem em mol. Esses 5 gramas do quê? De octano. Então, na minha primeira estratégia, eu calculo a massa molar, a massa molecular do octano, que é C8H18. O carbono tem massa 12, são 8 átomos de carbono, então vou multiplicar por 8, mais o hidrogênio tem massa 1, e são 18 átomos de hidrogênio. Multiplicando e somando, eu tenho a massa molecular do octano, 114 gramas por mol. Então, eu vou poder montar a seguinte regra de três. 114 gramas equivalem a 1 mol. 5 gramas, que é o dado do meu exercício, de octano, vão equivaler a X. Multiplicando cruzado, eu vou ter que 5 gramas de octano, né, equivalem a 0,044 mols de octano. Então, eu tenho a quantidade em mols de octano. Agora, então, eu vou poder usar os coeficientes estequiométricos, né, da minha equação química balanceada, para poder achar a quantidade em mols também de oxigênio. Então, dos coeficientes estequiométricos, eu tenho que 2 mols de octano, C8H18, reage com 25 mols de O2. 0,044 mols de C8H18 vão reagir com X mols de O2. Então, aqui eu faço novamente a regra de 3, multiplico 2 vezes X igual 25 vezes 0,44. Depois eu passo 2 para o outro lado para dividir. Então, a resposta de 0,55 mols de O2. Achei a quantidade de oxigênio, que é o que o exercício está perguntando. Só que eu achei essa quantidade em mol. Eu tenho que passar essa quantidade para grama. Como que eu faço isso? Eu posso usar a massa molar do oxigênio. O oxigênio é 16, são 2 oxigênios, 16 vezes 2, 32. Através da massa molecular do oxigênio, eu tenho que 32 gramas equivalem a 1 mol, X gramas vão equivaler a 0,55 mols de oxigênio. Logo, X vai ser igual a 17,6 gramas de O2. Agora sim eu chego à minha resposta final, que é a quantidade de oxigênio em grama. Vai ser necessário para reagir com 5 gramas de octano. A segunda estratégia qual seria, né? Eu tenho o mesmo panorama. Os coeficientes aqui que me dão a proporção que um reage com o outro está em mol. Enquanto que está me perguntando a quantidade em gramas de O2 e a quantidade de octano que eu tenho também está em gramas. Na minha estratégia 2, o que eu considero? Que a massa molecular de qualquer substância, quando a gente calcula, equivale a 1 mol dessa substância. Então, eu calculo a massa molecular das duas substâncias, conforme a gente já calculou aí no slide anterior. Então, eu tenho a massa molecular do octano, 114 gramas por mol, e tenho a massa molecular do oxigênio, 32 gramas por mol. Então, essa massa equivale a 1 mol, nos dois casos, né? Para o octano e para o oxigênio. Então, conhecidas as massas moleculares, uma vez que eu calculo as massas moleculares, né, das duas substâncias envolvidas, a gente pode montar a seguinte relação, que é o quê? 2 mols da massa molecular desse composto, que é o isoctano, tá vendo que eu coloquei ele aqui? Vão reagir com 25 mols, que está aqui, da massa molecular desse outro composto, do O2, que está aqui. Beleza?
Entenderam essa relação? Então, eu coloco o número de mols que vem do coeficiente estequiométrico e eu vou multiplicar pela massa molecular. Observe que a hora que eu fizer essa multiplicação, olha as unidades, né? Aqui é 2 mols, aqui é 114 gramas por mol. Quer dizer que está dividindo aqui por mol. Eu vou poder cortar mol com mol. Né? Aqui eu vou dividir mol dividido por mol, vai ser igual a 1, né? Eu vou poder cortar. Então, o que vai resultar, na verdade, é a quantidade de gramas dessa substância. Eu vou ter a proporção em gramas que o octano reage com o oxigênio, tá? Então, eu vou montar uma regra de 3, né, um pouquinho diferente. Só que ao invés de montar 3 regras de 3, igual a gente montou na estratégia 1, eu vou montar uma só, né, que vai ser essa daqui. E aí, como o resultado dessa multiplicação já vai sair em gramas, eu posso relacionar direto. 5 gramas de octano, que é o dado do meu exercício, vão fornecer X mols de O2. E aí, para resolver, né, essa relação, primeiro a gente vai fazer essa multiplicação aqui, tá? Então, 2 vezes 124 vai dar 228 gramas de octano. Reage com 25 vezes 32, 800 gramas de oxigênio. Observe que aqui também, né, essa unidade mol pode ser cortada, porque eu vou ter mol dividido por mol, vai ser igual a 1. Então, eu fico com a seguinte relação: 228 gramas de octano reagem com 800 gramas de O2. Né? Essa proporção aqui é uma proporção estequiométrica, dada em massa, né? Levando em consideração os coeficientes estequiométricos, que está embutido aqui nesses números, né? Quando eu fiz a multiplicação. Já está em grama. Então, agora eu vou repetir só a linha aqui de baixo. 5 gramas de octano vão reagir com X. E agora sim, eu resolvo a regra de 3. Né? Então, uma vez que eu monto essa relação, eu resolvo a multiplicação e depois faço a regra de 3, normalmente. Então, vai ficar 228x, vai ser igual a 800 vezes 5. Multiplico esses dois números, passo 228 para o outro lado dividindo, vou chegar ao resultado de 17,54 gramas de oxigênio. E aí já é o meu resultado final em gramas. Observe que deu uma variaçãozinha, né, dos resultados. Fazendo o cálculo, né, pela estratégia 1, a gente chegou em 17,6, né? Mas são números bem próximos. Se a gente fosse arredondar, a gente chegaria no mesmo número. Mas eu deixei aqui, né, diferente para vocês verem. Observe que nos dois casos a gente tem que calcular aí as massas moleculares dos dois compostos envolvidos. E aí a gente ainda tem a letra C. Deixa eu ver aqui. Isso. 0,692 gramas a 20 graus Celsius. Quantos gramas de O2 são necessários para queimar 40 litros de octano, da gasolina? Então, agora, né, vai entrar, até o momento a gente sempre estava fazendo as transformações de grama para mol, mol para grama, né? Agora vai entrar um terceiro elemento aí, uma terceira unidade de medida, que é o volume. Então, a gente passou agora a ter um dado em litro. Só que a partir do momento que esse volume apareceu, observe que eu preciso saber a densidade. Porque com a densidade do octano, eu consigo transformar esse volume para massa. E
essa massa para número de mols. Então, vamos lá. Né? Então, a gente tem massa de oxigênio, que é o que ele quer saber, volume de octano, né, que é o dado que ele deu, e a relação entre eles está em mol. Então, a gente vai ter que usar o nosso conhecimento para relacionar essas três unidades de medida, essas três formas de medida de quantidade. A primeira aí, vamos começar, então, transformando esse volume de octano para massa, através da densidade. A gente tem que densidade é igual a massa sobre volume. Substituindo, eu vou ter densidade de 0,692 gramas por ml é igual a massa, que é o que eu quero descobrir, dividido pelo volume, de 40 litros. Observe que eu não consigo fazer esse cálculo. Por quê? Porque a minha densidade aqui está em ml e o meu volume está em litro. Eu preciso transformar esse litro para ml, porque eu tenho duas medidas de volume e essas medidas estão em grandezas diferentes, né? De litro para ml, eu multiplico por 1000. Então, eu vou ter, vou chegar, né, a seguinte equação: 0,692 gramas por ml é igual a massa, que eu quero descobrir, dividido por 40.000 ml. Agora, o que vai acontecer para eu achar essa massa, né? Eu tenho que isolar a massa, então eu vou passar esse 40.000 que está multiplicando, ó, está dividindo, perdão, então ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou fazer essa multiplicação desses números. Observe que aqui eu vou ter ml por ml, então esses ml podem ser anulados, né, vão ser cortados, e a minha massa vai sair na unidade correta, que é grama. Fazendo a multiplicação, então, eu tenho que a massa vai ser 27.648 gramas de octano. Então, né, é uma massa bem grande de gasolina aí que eu tenho em 40 litros de gasolina. Só que ainda eu não cheguei na minha resposta, né? A minha resposta tem que ser quantos gramas de oxigênio. E aí, para achar, né, essa quantidade de oxigênio, eu vou montar uma relação parecida com que a gente montou anteriormente, correlacionando as massas moleculares dessas duas substâncias, do octano e do oxigênio, com os coeficientes estequiométricos. Então, eu já tenho calculado a massa molecular do isooctano, que está aqui, 114, e também do oxigênio, está aqui, 32. Então, 2 mols vezes a massa molar do octano estão para 25 mols do oxigênio vezes a massa molar do oxigênio. E aí, então, eu vou ter a massa que equivale, né, aos 40 litros da gasolina, do octano, estarão para X de oxigênio. Tá vendo que foi a mesma relação que eu montei anteriormente? Essa primeira linha aqui da regra de 3. A segunda nada mais é do que a massa do octano, né, que eu encontrei aqui com a densidade, vai estar para X, que é o que eu quero encontrar, que é a massa em grama, né, do oxigênio. Primeiro, a gente resolve, né, essa multiplicação da primeira linha. Então, tá aqui, ó, 28 gramas de octano estarão para 800 gramas de oxigênio. A gente também já resolveu no exercício anterior, tá? Então, aqui agora, essa quantidade em gramas, se eu quisesse melhorar esse número, eu poderia falar que é aproximadamente 97 quilos de oxigênio, né? E para passar de gramas para quilo, eu divido esse número por 1000. Então, isso aqui seria aproximadamente 97 quilos de oxigênio que vão reagir com
40 litros do octano. Já é a minha resposta. Tá bom, gente? Aqui, essa parte, né, eu fiz com aquela estratégia 2, que eu mostrei para vocês. Mas vocês também poderiam ter feito pela estratégia 1, ter feito passo a passo. Ter pegado essa quantidade em grama do isooctano e transformar ela para mol. Depois você relaciona a quantidade em mol que você achou que de isooctano com a quantidade em mol de O2, que reage aqui, no coeficiente estequiométrico, que é de 2 para 25. E aí você vai achar a quantidade em mol de oxigênio. Aí depois você pega essa quantidade em mol de oxigênio e transforma para massa, através da massa molecular do oxigênio. Só que aí ia ficar mais longa a resolução, tá? Deixa eu sair aqui e ver se tem alguma coisa no chat. Pode, Mariana, né? Massa é igual... Eu não estou entendendo muito bem a sua fórmula. Não entendi muito bem a sua fórmula, Mariana. Esse M aí é de massa molecular? Ou é a massa do composto? Enfim, gente, tem outras formas de fazer. Depois, qualquer coisa, a Mariana abre o áudio no final e ela me explica melhor a dúvida dela. Eu não entendi muito bem a sua fórmula, Mariana. Mas você pode utilizar, por exemplo, né, tem uma formulazinha que transforma direto o número de mols para massa, em massa para número de mols. É uma formulazinha que usa a massa molecular. Eu acho que é... Não lembro de cabeça como é que é qual. Número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. Eu acho que é isso. Que, na verdade, é a mesma conta que a gente faz quando faz a regra de 3. Que acaba dividindo e multiplicando um pelo outro. A gordura armazenada na corcunda de um camelo é fonte de energia e água. Calcule a massa de água produzida pelo metabolismo de 1 quilograma de gordura, supondo que a gordura consiste inteiramente de triestarina, gordura animal típica, e supondo que durante o metabolismo a triestarina reage com o oxigênio para formar apenas CO2 e água. Então, observe que essa questão, né, ela não trouxe a equação química, como as outras, né? Então, o primeiro passo aqui é a gente escrever a equação química e balancear, para poder fazer esse cálculo aí de quanto de água, né, vai ser produzido na queima de 1 quilograma dessa gordura. E a gente vai considerar que toda essa gordura é a triestearina, né, que tem essa fórmula que o exercício deu. Então, como que eu vou escrever essa equação química, né? Eu tenho aqui a fórmula da triestarina. O próprio exercício fala que ela reage com oxigênio. Então, mais O2. Para formar, ou seja, para produzir. Então, eu ponho a minha setinha para separar os reagentes dos produtos e vai formar CO2 e água. Então, né, aqui eu montei a minha equação química. Ela só não está balanceada ainda. Então, agora a gente vai fazer o balanceamento dessa equação química. Então, eu vou contar o número de átomos que eu tenho nos reagentes e o número de átomos que eu tenho nos produtos. Então, olha só, eu vou começar pelo carbono. Lembra da última aula que eu falei para vocês lá, da palavra macho, na hora de fazer o balanceamento, né? A gente começa pelos metais, depois pelos ametais, depois o finalzinho, show, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eu vou seguir essa ordem para fazer esse balanceamento. Eu vou começar contando
os átomos de carbono, depois hidrogênio e, por último, oxigênio. Então, eu tenho o quê? 57 átomos de carbono no reagente aqui, ó, tá vendo? Da triestearina. E tenho, um átomo de carbono só nos produtos. Como que eu resolvo isso? Eu posso vir e colocar um 57 aqui. Então, agora, eu igualei a minha quantidade de átomos de carbono nos reagentes e no produto. Ok, fiz o balanceamento do carbono. Então, agora eu vou para o hidrogênio. Nos reagentes, eu tenho 110 átomos de hidrogênio. Nos produtos, eu só tenho 2. Como que eu posso resolver isso? Eu posso vir e colocar um 55 aqui na frente da molécula de água. Porque cada molécula de água tem 2 hidrogênios. Então, 55 vezes 2 vai dar 110. Balanceei também meus átomos de hidrogênio. Agora, eu vou contar os meus átomos de oxigênio. Observe que o oxigênio está presente nos 2 reagentes, tanto na triestearina quanto aqui no gás oxigênio. O que vai me totalizar 8 átomos de oxigênio. E aqui nos produtos, né, eu tenho o oxigênio aqui no CO2 e tenho o oxigênio aqui também na água. Só que o meu oxigênio aqui no CO2, né, no gás carbônico, eu tenho 57 moléculas de CO2. E aqui eu tenho 55 moléculas de água. Que vai chegar a 169 átomos de oxigênio. Ah, Juliana, como é que você chegou nesse número? Olha só, eu multipliquei 57 vezes 2, vai dar 114. Isso, 114, mais 55 oxigênios aqui da água. Tá joia? Deixa eu conferir esse número. Vai ser 57 vezes 2 igual a 114, mais 55. Tá certo, 169. Isso aí, gente, levou a gente, né, a um número muito grande de oxigênio e bem diferente do que a gente tem nos reagentes, né? E observe que esse número é um número ímpar, tá vendo? Eu tenho um número ímpar de oxigênio aqui nos meus produtos. E se eu olhar aqui nos meus reagentes, eu tenho oxigênio em 2 lugares, né? E se eu tentar multiplicar, né, essa molécula de oxigênio por qualquer número, eu vou resultar num número par, que vai dar a soma de um outro número par, que também vai me levar a um número par. Então, independente do número que eu tente colocar aqui, no número inteiro, eu não vou conseguir fazer esse balanceamento do jeito que ele está, dessa forma, tá? Porque eu cheguei aqui no final e vi que eu tinha um número ímpar de oxigênios para poder balancear, sendo que nos reagentes eu tenho um número par de oxigênios, tá? Eu poderia resolver isso usando um número fracionário aqui, tá? Só que, nesse primeiro momento, a gente não vai fazer balanceamento com número fracionário, não. Porque, pela lei de Proust, né, esses coeficientes estequiométricos devem ser números inteiros. Então, a gente vai seguir essa regra. Então, como que a gente faz para resolver essa questão? A gente vai multiplicar tudo por 2. Tá joia? Chegou no final. Meu balanceamento não fechou, principalmente nessas reações de combustão. A minha principal alternativa, né, pelo menos a que eu acho mais fácil, é multiplicar tudo por 2. Então, aqui, ó, eu tirei todos os coeficientes. E antes, como eu só tinha uma triestearina,
Eu vou multiplicar ela agora por 2. Então, eu vou passar a ter 114 átomos de carbono, 220 átomos de hidrogênio e 14 átomos de oxigênio. Observe que não é 16. Por quê? Porque eu estou multiplicando, por enquanto, aqui, só a triestearina, né? Então, vai ficar 2 vezes 6, vai dar 12 oxigênios, mais 2 daqui, 14. E aí, o que vai acontecer com os meus produtos, né? Como agora eu tenho 114 átomos de carbono, eu vou botar 114 aqui como coeficiente estequiométrico do gás carbônico. E para a água, eu vou pôr 110 como coeficiente estequiométrico para que eu tenha 220 átomos de hidrogênio. Então, balanceei carbono, balanceei hidrogênio. Agora, vamos ver o que a gente vai arrumar com oxigênio. Vamos contar, então, quantos oxigênios a gente tem aqui nos produtos. Vamos contar. Vai ser 114 vezes 2, que vai dar 228, mais 110 oxigênios que eu tenho aqui na água. Vai dar, então, 338 átomos de oxigênio, né, gente? Agora, então, né, eu tenho que dar 338 átomos de oxigênio aqui desse lado. Certo que agora eu fiquei com o número par. Então, eu vou conseguir balancear essa equação com o número inteiro, né? Então, ó, aqui eu fiquei 2 vezes 6, eu tenho 2 oxigênios. Tenho 12 oxigênios na triestearina, né? Se eu pegar 338 menos 12, vai dar 326. Então, tá, sem considerar, né, o oxigênio aqui, né, estão faltando, tirando da triestearina, 326 oxigênios. Como são 2 oxigênios que eu tenho aqui em cada molécula, né, de gás oxigênio, eu vou dividir esse número por 2, vai dar 163. Como eu disse. Agora, então, né, vamos conferir se a gente também tem 338 oxigênios nos reagentes, para ver se vai fechar o nosso balanceamento. Ali, então, nos reagentes, para conferir a quantidade de oxigênio. Na triestearina, eu tenho 12 oxigênios, né? São 2 moléculas de triestearina. Então, vai ser 12. E aqui, na molécula de oxigênio, eu tenho 63 vezes 2 átomos de oxigênio. Vai dar 326 mais 12, 338 átomos de oxigênio. Agora sim, né, o meu balanceamento tá correto. Então, essa é a minha equação química balanceada, com os coeficientes estequiométricos inteiros. Então, eu só passei ela para cá, que essa aqui, né, é só uma parte para a gente resolver o exercício. Vamos voltar, então, qual é a pergunta do exercício? Ele quer saber a massa de água que é produzida quando o camelo queima lá 1 quilograma de gordura da triestearina. Lembrando que 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas. Calculando, então, a massa molecular da triestearina, conforme a gente já calculou as das outras substâncias, né? A gente vai chegar que a massa molecular da triestearina é 890 gramas por mol. E a massa de água é 18 gramas por mol. Então, a partir dos coeficientes estequiométricos aqui, que a gente balanceou, e das massas moleculares, a gente pode montar a seguinte relação, para poder calcular a massa de água, né? Eu vou ter 2 mols da triestearina, tá vendo aqui, ó? Esse 2 saiu daqui, do coeficiente estequiométrico, vezes a massa molecular da triestearina, está para reagir com
Está para formar, né? Porque não vai reagir, porque a água é um produto. Está para formar 110 mols de água vezes a massa molecular da água, que é 18 gramas por mol, né? Tá, aí aqui eu já fiz um pouquinho diferente, tá? Em vez de montar a regra de 3 de uma vez, eu escrevi a relação e aqui eu fiz a multiplicação. Multipliquei 2 vezes 890, então eu vou ter 1.780 gramas da tristearina, né? Quando eu reajo essa quantidade de tristearina, eu formo 110 vezes 18, que vai dar 1.980 gramas de água. Agora sim, né, eu acabo de montar a regra de 3. Aqui, eu relacionei a massa de tristearina para a massa de água, levando em consideração os coeficientes estequiométricos e a massa molecular. Né? Então, foi 1.780 gramas de tristearina para 1.980 gramas de água. 1.000 gramas de tristearina, que é o que o exercício está perguntando, vai estar para X gramas de água. Fazendo a regra de 3, então, eu vou chegar no resultado final de 1.112 gramas de água. O camelo vai, então, ter disponível aí, quando ele queima, né, 1 quilo da sua gordura. E é isso. Boa noite para todo mundo.